Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Mestre Jesus seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa ser acolhido neste lar de esperanças, nesta escola de almas, neste hospital de misericórdia. E falar desse tema para nós será um desafio, porque a casa realiza um trabalho belíssimo de cura. E eu pergunto a você, que é o tema da palestra: quem cura quem? Os Espíritos é que nos curam, o próprio Senhor Supremo do planeta Terra, o Cristo Jesus, ou o arquiteto cósmico, ou os seus emissários, ou somos nós mesmos. Lembro com Jesus: sois deuses. O reino de Deus está dentro de vós. Farão coisas maiores do que agora faço. E sempre afirmava: a sua fé te curou. Nunca afirmou: eu curei você. Tem algum lugar que ele afirma que curou alguém? Então, quem estragou o corpo foi Deus ou fomos nós? Eu já estive desenganado pela medicina acadêmica e mais tarde, após mais ou menos 10 anos, a espiritualidade consertar o meu corpo e eu estragar de novo, aí fui desenganado pela medicina espiritual também. E se eu sou uma expressão de Deus, se eu quiser, se eu souber e se eu agir, eu posso consertar o que eu mesmo destruí. E André Luiz, na obra Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna e outras tantas obras, em especial Entre a Terra e o Céu, ele grafa mais ou menos assim, segundo as edições: um dia o homem ensinará ao próprio homem que a cura de seus males reside nele próprio. E em Missionários da Luz, Alexandre, com mais ou menos essas palavras, nós podemos ajudar, nós podemos esclarecer, mas não cabe a nós improvisar recursos, que é a responsabilidade de cada um. O ideal é que cada um torne-se o médico de si mesmo. E quando fala da doença mais grave, que é a parasitose espiritual, no capítulo 18 desta obra, o autor narra que somente o doente, transformado voluntariamente em médico de si mesmo, pode atingir a cura real. E ainda na mesma obra, quando fala da oração, que não é um disco de fácil repetição no aparelho da mente, é poder, é vibração, é energia, e quem ora mobilizando as suas próprias forças, realiza um trabalho de inexprimível significação. E quem vincula a tua mente com mentes mais iluminadas do que a dele próprio, nesse círculo de permutas incessantes, juntos, nós e a espiritualidade, geramos elementos para a cura definitiva do corpo, para a transformação da alma que somos nós e para a iluminação de nossa consciência. Peço, em primeiro lugar, para que vocês não acreditem em nada do que eu disser. Apenas pense, raciocine, duvide até daquilo que ainda não compreende. Mas o sábio, segundo Kardec, para estudar algo que ele desconhece, ele deixa de lado o seu saber, porque um estudo novo não se faz com ideias pré-concebidas. E vamos começar a nossa viagem, como sempre o fazemos, porque o ensino universal dos Espíritos, conforme consta no Evangelho segundo o Espiritismo,
Ele tem como objetivo essencial estudar o Evangelho do Cristo, comentar esses estudos e colocá-los ao alcance de todos. Não disseram de humanos, de todos. E qualquer um, letrado ou não, tenha ou não a crença, cristão ou não, poderia receber esses ensinos. E ainda na mesma obra, quer um pensamento mais consolador, mais encorajador do que aquele que depende só de si mesmo, abreviar seu sofrimento, destruindo em si as causas do mal? Santo Agostinho. E outra lição ainda na mesma obra: se todos os encarnados soubessem, tivessem ciência da força que trazem em si mesmos e colocasse a sua vontade a serviço dessa força, seria capaz de realizar verdadeiros milagres, prodígios, que não passam de um desenvolvimento das nossas capacitações ou aptidões humanas. E Joana de Ângeles, estudando a temática, na obra Espírito e Vida, narra: Evangelho é força, vitalidade e vida. O que já falava o Evangelho segundo o Espiritismo. Se tivéssemos ciência dessa força, dessa vitalidade e desta vida, seríamos capazes, colocando-a na ação, de realizar verdadeiros prodígios. Porque a oração é a maior alavanca que temos para colocar esse Evangelho em ação. Para Emmanuel, oração é força, ação é serviço. Mas para o autor, na obra que leva o seu próprio nome, a saúde humana nunca será o resultado de comprimidos, de anestésicos, de soros ou de uma alimentação artificialíssima. Devemos voltar os nossos olhos para uma terapêutica natural que reside em nós mesmos, no nosso próprio espírito e na natureza que nos acerca. E para Emmanuel ainda, na obra Irmão, na lição Renúncia, o Evangelho não está aqui nem acolá, mas sim em nós mesmos, portas adentro do nosso próprio espírito, nos mais íntimos reforços de nossa consciência e de nosso coração. Então, se o Evangelho está dentro, e é um repositório de forças inesgotáveis e inestancáveis, segundo André Luiz, e o autor chama de o reino de Deus em nós, um patrimônio que nós mesmos construímos através dos milênios. André Luiz acreditara, por ocasião da obra Evolução em Dois Mundos, que nós levamos 1 bilhão e 500 milhões de anos para viajar do princípio inteligente do universo, do átomo primordial, até onde nos encontramos como humanos. Mas Joana de Ângeles ergue mais um véu, e André Luiz, naquela época, dizia que o nosso sistema nervoso começou nos crustáceos. Joana de Ângeles, erguendo esse véu, anuncia: começou um pouquinho mais recuado. Começou na seiva das algas verdes nos leitos oceânicos. E só o corpo físico, para ser construído dos primeiros átomos de fósforo até onde já se encontra, já passou quase 4 bilhões de anos. E a autora, na obra Encontro com a Paz e a Saúde, onde está essa informação, ela narra que o espírito, na realidade, tem quase a idade do universo. Como eu não sei quando começou o universo, se for falar do Big Bang, de 13 a 15 bilhões de anos. Mas isso é a teoria da criação de um. Mas o próprio autor dessa teoria mudou a sua tese ao estudar um pouco mais. Stephen Hawking conclui que os universos são infinitos,
dentro de uma dimensão, mas ainda afirma que para estudarmos os átomos que compõem o nosso corpo, teríamos que estudar ou admitir a existência de 26 a 50 dimensões, nas quais os universos são infinitos. E Allan Kardec, como alguém que estudou cosmologia para entender o cosmos, isso mesmo, hoje a palavra que usamos é esta. Estudou astronomia para entender os astros, a astrologia para entender a interação deles conosco, da Lua, por exemplo, em nossas vidas. E após perceber o magnetismo por meio do qual se processa essa interação, estudou o próprio magnetismo por 35 anos. E chegou à conclusão que a prece é um processo magnético, por meio da qual, usando a minha vontade e o meu pensamento, eu vou aglomerar uma porção de fluidos, qualificá-los com as minhas virtudes e depois exteriorizá-los através do meu pensamento para chegar no endereço que eu almejo. De modo que a oração é um processo semelhante ao que nós chamamos do passe. Se eu tiver fé, eu não preciso sentar e esperar que alguém imponha suas mãos, até porque no passe doa quem tem mais. E pode ser você que está fazendo em relação a mim. Isso está na obra Revista Espírita e também Obras Póstumas, com Allan Kardec. Então no passe, não se engane, doa quem tem mais. E os fluidos que vamos usar no passe serão qualificados pelas nossas virtudes. Se eu não as tenho, eu posso te asfixiar, conforme consta no capítulo 14 da obra A Gênese, com Allan Kardec. Mas se eu sei o que eu estou fazendo, na prece, conforme consta em Obras Póstumas, a Revista Espírita e no Evangelho segundo o Espiritismo, um pensamento bem arquitetado me conecta com todas as minhas vivências, desde os sub-reinos, os infra-reinos, até o reino mineral, e até chegar onde estou, e com certeza a minha consciência deve estar em algum futuro, porque Joana de Anjos narra que o espírito, essa consciência, sabe o que fazer, como fazer e quando realizar. É ele o Deus que criou esse corpo. E eu, que sou a alma, fração dessa consciência, que eu não sei mensurar porque tem quase a idade do universo, como um ponto dessa autoconsciência pura, aqui estou eu intencionando conhecer o meu próprio corpo, já que ninguém ama o que não respeita, e ninguém respeita o que não conhece. Você sabe, por exemplo, quantos tecidos tem o corpo? São 4, conforme falam para nós: epitelial, nervoso, conjuntivo e muscular. São só esses? Mas se eu pegar o tecido muscular, ele já se divide em 3: músculos lisos, esqueléticos e cardíaco. Eu sei do que é constituído os músculos cardíacos, ou de que eles se nutrem. Eu quero aprimorar o tecido conjuntivo. Tudo bem, tenho propriamente dito que serve mais para preenchimento e nutrição, mas ele está em toda parte, é considerado para a ciência um tecido não especializado, mas é especializado porque ele tem uma função. Tecido adiposo, tem gente que gosta e acumula bastante. Você gosta? Quer emagrecer ou quer continuar juntando? Vou te dar uma receita e não vou cobrar nada. O cartilaginoso
o ósseo e o sanguíneo. Mas sangue é feito de uma coisa só? Nós temos o plasma, 55% do nosso sangue, e 45% formado por plaquetas, peças de reposição das células. Você pega uma célula-tronco, desmancha ela, você tem as plaquetas. Se você extirpar o núcleo, você forma a hemácia, a célula vermelha. Se você reconfigurar a própria célula-tronco, ela se transforma nos leucócitos. Mas os leucócitos só têm uma espécie? Não tem pelo menos 2 grandes grupos? Os agranulócitos e os granulócitos? E dentro dos granulócitos só tem um? Ou pelo menos 3 grupos básicos? Quem faltou a aula de biologia? Os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos. Quais as funções? Aí você quer combater a alergia, não quer? Você sabe qual deles que vai te proteger quando houver uma reação alérgica? Os basófilos. Agora, com que você vai nutri-lo para que ele faça esse trabalho? Mas quer a outra moçada do segundo grupo, os agranulócitos, os linfócitos, que tem o linfócito B, o linfócito T, que se divide em 3, os citotóxicos, os auxiliares e os supressores, e ainda os monócitos, e eu poderia dizer mais uma porção deles. O que isso tem a ver com o Espiritismo? O Espiritismo não estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos? E quando falamos de tecido sanguíneo, alguma coisa em nosso corpo vive se o sangue não levar os nutrientes? Pode destruir o cérebro, o corpo continuará vivo. Mas pare o coração, para ver por quanto tempo o corpo vai sobreviver. Se ele não levar nas entranhas das hemácias o oxigênio que inspiramos e qualificamos com nosso pensamento e sentimentos, se o cérebro deixar de receber a cota de mais ou menos 20% de tudo que comemos, de tudo que inspiramos também, ele começa a morrer. Por isso que quando estressamos o nosso cérebro, o nosso corpo, e desqualificamos o ar que respiramos, facilmente temos os AVCs. E quando não gostamos de nós mesmos, começamos a agredir o sistema muscular, em especial o sistema nervoso, e destruindo o encapsulamento das células nervosas, construímos personalizadamente a esclerose múltipla. Se eu tenho a oportunidade de agir e não ajo, células desses tecidos começam a fugir de mim, já que não tem trabalho e tudo é movimento, nada para, eu começo a construir o Parkinson personalizado. Mas se eu achar que não vale mais nada, quando chega numa idade, como nós que estamos completando esse ano 60 anos, e fala que a partir dos 60 a gente não vale mais nada, graças à Organização Mundial de Saúde, pelo menos deu uma mudada na coisa. Até os 65 ainda somos jovens, e eu sou jovem até os 120, porque eu planejo viver de 120 a 600 anos, porque a jovialidade está na minha mente, no meu coração, na minha conduta, na minha postura. E com isso eu crio personalizadamente, já que eu não valho nada, não sirvo para nada, o Alzheimer. Mas se eu empacar
como um dos animais mais inteligentes quando eu quero jogar ou colocar a sua vida em risco, que é o burro, que não é burro coisa nenhuma, burro é quem o conduz para o perigo. Ele te joga no lamaçal, mas não entra. E quando sou um peso morto para a sociedade, e às vezes pode ter sido ontem, que foi o caso de Stephen Hawking, eu posso vir já casado com ela, esclerose lateral amiotrófica. Então essas doenças foram criadas por Deus para nos castigar, e só toquei de leve em algumas. Porque se o sangue for perturbado por uma emoção desgovernada, ele dizima muito mais do que a quimioterapia nossas células físicas. Para Emmanuel, uma emoção desgovernada, a semelhança de uma martelada em engrenagem sensível de uma máquina, imagine você dando uma martelada num relógio, é o que acontece em nosso corpo. Por isso que quando o pensamento destona da harmonia, e os sentimentos e emoções que servem para qualificá-los, nós podemos estar criando venenos, e quando eu coloco de forma verbalizada o que penso e sinto, a palavra pode matar, segundo Emmanuel, na obra Vinha de Luz, e ao mesmo tempo, Eurípides Barçanufo, na obra A Palavra Nossa de Cada Dia. Então pense, 95 mil pensamentos nós criamos a cada 24 horas. E nas mesmas 24 horas criamos, só para nos auxiliar na digestão, da mastigação à excreção, 76 sextilhões de bactérias. São elas que geram as doenças? São os vírus que trabalham harmoniosamente no interior de alguma delas ou de muitas delas? São elas que nas nossas células musculares tem uma média de 2.000 trabalhando como usinas de força para que a célula tenha vida? São os micróbios? São os vermes? Ou eles foram criados para sustentar o corpo, formando 90% da massa desse corpo? Tanto o cientista Louis Pasteur, outro cientista Claude Bernard, quanto o Ramatiz, que é um cientista do mundo espiritual, não são eles que causam as doenças. Somos nós que os perturbamos com os pensamentos, sentimentos ou emoções, palavras ou atitudes. Porque se assim fosse, quem vive do lixo ganha vida nos lixões, morreria. Porque lá, um canteiro fértil de bactéria. Mas eles pegam carne em decomposição e já faz o churrasquinho lá mesmo, porque a fome, quando aperta, quem já sentiu fome na vida, a gente planeja até cortar a perna do vizinho para fazer um churrasquinho, dependendo da situação. Tomates ou vários legumes e verduras já em decomposição, e numa reportagem levado a efeito pela uma emissora de TV muito famosa, ficou intrigado, porque eles não adoecem com esses vírus, com essas bactérias. Então por que o vírus da gripe chega até nós? Bezerra de Menezes não alertou-nos quando estavam plantando em nossas mentes a ideia da gripe suína? Porque quem faz a mutação somos nós quando acreditamos que isso é verdade. Do próprio vírus que existe em nós. Tudo que existe lá, existe cá. Leon Denis. Tudo que existe no universo, existe dentro de nós. Somos uma cópia do universo em miniatura. Emmanuel. O nosso corpo também. Uma célula do nosso corpo, idem. Um átomo dessa célula é uma cópia do universo também. Então nós damos ao nosso corpo o que ele necessita ou o que ele pede, segundo a viciação que ele pode estar sendo governado.
Por exemplo, você toma refrigerante de vez em quando? Você sabia que um copinho de refrigerante você teria obrigação moral com seu corpo de tomar 32 copos de água com pH de 9 só para extrair o excesso de toxina? Você sabia dessa? Porque foi um tal refrigerante que dominou o meu corpo, porque viciou. Eu cheguei a tomar mais de 5 litros por dia, e 25 anos após eu ter deixado, é que a minha estrutura óssea começou a desmanchar. A coluna vertebral, da cervical à lombar, e todos os demais ossos do corpo. E sabendo do poder da oração, do evangelho que existe em mim, do corpo físico como um laboratório de recursos inesgotáveis e inestancáveis, segundo Joana de Ângeles, do médico interior no próprio corpo, conforme está na obra Desperte e Seja Feliz. Médico esse que tem a capacidade, se eu colocá-lo com a mente em harmonia, pensamento bem estruturado, sentimentos nobremente qualificados, palavras verbalizadas ou não, conforme as diretrizes do Evangelho, eu posso criar células com poder quimioterápico. Então eu não preciso de quimioterapia. Quimioterapia cura câncer? Não. De maneira nenhuma. Câncer é algo físico? Você acha ou tem certeza? Nós colocamos no capítulo 9 do livro que câncer é um bacilo psíquico, que começa a nascer quando as emoções desgovernam, os pensamentos se desalinham, e a insatisfação conosco mesmo, a tristeza profunda, os traumas e conflitos, as mágoas e ressentimentos e outros elementos correlatos, segundo o doutor Décio Iandoli, médico espírita, cientista que estuda essa temática. Ele narra que é um conjunto de fatores. Então, se eu extirpar as mamas só porque a minha avó, a minha mãe resolveram, pela insegurança, o ciúme, a impetuosidade e prepotência, criar o seu câncer personalizado, se eu tirar as mamas, se eu estiver no corpo feminino, ou até masculino, porque tenha o câncer que acomete os mamilos também. Mas se eu tirá-los, se as mulheres tirarem as mamas, só porque tem uma tendência genética, isso nos isenta de passar pelo câncer? Ele pode não eclodir naquele lugar. Se é algo que está em nossa alma, ele pode ser modificado. Por isto, esta casa, Instituto de Medicina da Alma, isso me chamou a atenção profundamente. Vocês estão propondo curar corpos? Nem Jesus veio aqui para isso, né? Porque ele, num dado momento, saiu chorando no meio da multidão. E quase nunca lemos a Bíblia para conhecer essa passagem. Os discípulos foram interrogar: por que chora? Meu pai não me mandou aqui para remendar corpos, me enviou aqui para curar almas. Não tem como colocar um remendo novo em pano velho, nem um vinho novo em barris que não suportam. De modo que, se é um instituto de medicina da alma curando a causa, desaparece o efeito, porque o ambiente tóxico, pela mágoa, ressentimento, pela maledicência e outros tantos elementos, de dentro para fora, e elementos tóxicos de fora para dentro, porque vocês não têm coragem de levar uma bomba atômica para a cozinha de vocês, chamado celular, tem? Isso é o Dr. Lair Ribeiro, que doutorou-se em Harvard, foi professor por lá, escritor de quase 50 obras, um dos maiores nutrólogos do país na atualidade. E não só o celular, que é um micro-ondas em miniatura, segundo ele.
O micro-ondas destrói mais de 97% de tudo que é nobre e útil no alimento, tudo que é vital, e transforma vários em cancerígenos. Então é o que geramos de dentro para fora e o que trazemos de fora para dentro. E não é só alimento o que comemos. Alimento é o que lemos. Uma leitura deprimente é um elemento tóxico. E se quiser saber disso, pegue a obra Vinha de Luz. No prefácio com Emmanuel, vocês vão ver de que tipo de alimento algumas pessoas se nutrem. Além da tristeza, da maledicência, dê uma olhada nesse prefácio, vale a pena. É o que entra ou o que sai que perturba. As duas coisas, porque num dado momento Jesus falou, é o que sai que é mais perturbador. Mas Allan Kardec não é um dos mais lúcidos discípulos de Jesus, conforme Emmanuel na obra A Caminho da Luz. Em obras póstumas ele coloca, o excesso de alimento gera enfermidade. Agora, leituras deprimentes, músicas deprimentes geram doenças. Mas a música de boa qualidade nos ajuda na cura do corpo, das emoções, da alma, da consciência, da mente e etc. A Quinta Sinfonia de Beethoven, analisada em laboratório, colocando células cancerígenas no ambiente, ao executar a melodia, esta obra-prima, 1/3 das células cancerígenas morreram. O segundo terço foi deformado. E por minha conta, eu falo, o terceiro saiu na retirada. Porque se você ver no seu país 1/3 da população morrendo de alguma coisa, outro terço sendo desconfigurado, você vai pedir asilo em outro lugar. A ciência. E ao mesmo tempo, a Nona Sinfonia, a 10ª, mesmo incompleta, 4 estações de Vivaldi, Bolero de Ravel, nos auxilia na cura de todas as doenças, do físico, da mente, da emoção, do ser moral, psíquico, espiritual. Mas prestamos atenção nas músicas. Cada ser compõe a sua história. Cada um carrega em si o dom de ser capaz e ser feliz. Melodia essa que Renato Teixeira psicografou, segundo Almir Sater, entre 1 e 2 minutos. Alguém consegue escrever uma obra-prima entre 1 e 2 minutos? Ele fala, essa eu não consigo explicar. Foi uma psicografia mesmo. Mas ele recebeu a melodia também como se estivesse fazendo um download, dizendo, ela já estava pronta. Deus só esperou eu estar pronto para recebê-la. Boas leituras enriquecem a mente, acalma as emoções e estimula o progresso. Joana de Ângeles, na obra Vida Feliz. Então, quem cura quem? Garanto a vocês, conforme Bezerra de Menezes, na obra A Cura pelo Amor, por Sidney Carvalho, não serão seres cósmicos, nem os espíritos, nem os encarnados que vão curar-nos. É o indivíduo quando interessa por movimentar uma quantidade de amor e dar a esse amor qualificação de uma fonte inesgotável desse amor que existe na sua própria consciência. Que amor é um outro nome que se dá ao Evangelho, quando colocado em ação. Porque se Evangelho é força, é uma lei. Se é vitalidade, é a matéria-prima. E a ação da lei regendo a matéria-prima gera a vida. Por isso que o Espírito Caena fala que o Evangelho está no ar. Está na água. E Sheila, o Evangelho existe em cada reino. E cada reino com sua linguagem.
Mas Miramês e Bezerra de Menezes, o Evangelho está em tudo. Porque tudo que existe são personificações do amor, segundo Joana de Ângeles. O amor é o mais potente antídoto para a cura de todas as enfermidades. Ele gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Mas na desculpa de amar alguém, porque é fácil dizer, eu amo você. Agora, amor é quando eu faço por você o que lhe cabe fazer, ou isso é desamor? Está no Evangelho segundo o Espiritismo. A piedade bem sentida e bem compreendida, completo eu, é amor. Amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. E o esquecimento de si mesmo é a piedade por excelência. E o que a piedade faz? Ela me chama a atenção para o sofrimento alheio. É o que mais exercitamos nessa casa, não é verdade? Ela nos comove e nos transporta para dentro do outro. Agora, para a gente fazer pelo outro o que lhe cabe, não. Quando estamos dentro do outro, usamos a compaixão para enxergar os potenciais, porque se todos os encarnados estivessem cientes da força que traz em si mesmo e colocasse a sua vontade a serviço dessa força, então nós vamos mostrar que o outro tem essa força também. E a vontade para Leon Denis é a maior de todas as potências. É a onipotência do espírito agindo e transformando como gerente da própria mente, segundo Emmanuel, o universo perispiritual que é construído pela mente e o corpo físico que é construído por ele. Então pense, estamos à beira do poço morrendo de sede, conforme está no cristianismo, ou isso é apenas uma palavra solta? Estamos à beira de armazéns abarrotados, morrendo de fome à porta, conforme está no hinduísmo, há mais ou menos 6.000 anos. Trazemos em nós um amigo oculto, o reino de Deus em nós, a nossa consciência, que sabe o que fazer, como fazer e quando realizar. E o desconhecemos, conforme Zoroastro, há mais ou menos 8.000 anos atrás. O que fazer então? Nós sabemos o que comer para fortalecer este ou aquele tecido do corpo? Por exemplo, homem diz que não tem muita vaidade. Você tem? Você cuida da sua pele direitinho? Para que ela fique mais bela, sedosa, tenha maior elasticidade, você precisa de colágeno. E colágeno está só na pele ou em todo o corpo? Agora, você toma banho quente ou frio? Conte só para mim, não fale para os demais. Não, eu falo, morno, quente. Se você quiser construir colágeno sem precisar comprá-lo, então mude para banho frio. Isso é medicina chinesa. Se duvidar, pergunte ao Dr. Peter Liu, que é um dos nossos parceiros da nossa TV Web, tanto ele quanto que ensina-nos a curar-nos a nós mesmos, quanto a Tatiana Gebrael, mesmo sendo a médica a oftalmologista, ela ensina-nos a curar-nos sem cirurgia qualquer enfermidade dos olhos. Isso não é novidade, porque Emmanuel já tinha estudado, já tinha ensinado em Socorre a Ti Mesmo, na obra Pão Nosso, há mais de meio século. Cure a catarata, a conjuntivite. Só não esqueças a educação espiritual de seus olhos. E a educação espiritual, mudando a causa, desaparece o efeito. Consagra-te à própria cura. Só não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos, eles são educáveis. Agora, como falar do Evangelho para os meus órgãos se eu não soubesse que ele é força, que gera hormônios para melhor governá-los,
e ao mesmo tempo é vitalidade que gera vida para poder curá-los na reconstrução dos tecidos. Mas se eu sei que é esta fonte que está em mim, e orar é quando eu mergulho nesta fonte com a boa proposta e ilumino-me de dentro para fora, conforme Joana de Ângeles nos ensina. Orar é iluminar-se de dentro para fora. Quando eu oro pelo Marcelo, eu recebo os benefícios. O Marcelo recebe apenas estímulos para fazer algo semelhante ao que eu estou fazendo. Porque após sair de dentro dele, no exercício da piedade e compaixão, autoconfiança, eu crio as situações para que ele desenvolva os seus potenciais, mediante o que ele pretende construir ou nobremente governar. Então a água magnetizada, segundo o Dr. Newton Zevrak, médico conceituado, encarnado ainda no plano físico, naquele santuário, porque vou falar um santuário porque é no meio ou em contato com a natureza, o Centro Espírita Obreiros do Amor e da Misericórdia. E sobre a regência do Dr. Chan, um médico chinês, medicina holística, eles estão fazendo um experimento, no mínimo, enobrecedor e que deveria motivar a ciência médica a fazer o mesmo, na totalidade. Eles fotografam a aura da pessoa, foi quase 200 que passaram pelo teste, antes da água magnetizada e após. E sabemos que em meio segundo nós magnetizamos a água. Meio segundo. Mas quem vai realmente magnetizar essa água para conformá-la às suas necessidades? Pode pegar e, se quiser, pode tomar um pouquinho. Mastigue por um instante e me fala que sabor que tem. Se não percebeu nada, problema seu. Porque quem magnetiza a água é você, não somos nós. Nós fazemos um processo para predispô-la a obedecê-la, segundo as suas necessidades. Agora, se você toma duvidando, em meio segundo você transforma ela em veneno. E pode ter sido Jesus pessoalmente que colocou o seu amor. Então ele fotografa a água também antes e após. Depois, antes da bioenergia, após. Antes da oração e após. Antes das reuniões de desobsessão e após. Antes das cirurgias espirituais e após. Antes da palestra e após. Onde ele percebeu o efeito mais encantador, onde a aura expandiu mais grandiosamente. Após a água, a oração, a bioenergia, a desobsessão, o tratamento espiritual ou após a palestra? Após a palestra, quem pensou assim? Por isso, naquela casa, como aqui você amorosamente nos concedeu, temos até 1h30 e às vezes 1.500 pessoas, quase todas estropiadas, ouvem com serenidade, porque sabe que a palestra é o mais potente tratamento da cura que eles estão buscando. E Allan Kardec, como médico, pelo menos José Herculano Pires falou que ele foi médico e clinicou por algum tempo. Ele doutorou-se em medicina, conforme está no capítulo 11, A Cura Divina, na obra Agonia das Religiões. E os seus biógrafos também. Alguém pode até contestar o seu diploma de doutor, mas ninguém contesta que ele foi professor destas matérias, de biologia, de química, física, matemática, anatomia, fisiologia, magnetismo e etc. Se o médico soubesse o valor do magnetismo das palavras, ele curaria os pacientes com as palavras, que têm o poder para interferir no físico
e no moral de quem ouve. E Allan Kardec especializa, dizendo: nós interferimos na estrutura das coisas e das pessoas com ou sem a presença. Vai depender do conhecimento e da moral de quem está fazendo, conforme está no Livro dos Médiuns. Durante a palestra de 1 hora, recebemos o equivalente a 1000 passes, segundo os Espíritos. E durante uma reunião de estudo, conforme está no primeiro artigo de novembro da Revista Espírita de 1868, numa reunião de estudo nós nos assistimos entre si. Você que está melhorzinha, equilibra ela que está com a bateria um pouquinho mais fraquinha. Nos assistimos entre si. Assistimos espíritos fora do corpo mais necessitados do que nós, ainda na mesma reunião. E somos assistidos por seres mais iluminados do que nós. Agora, qual o dia de maior presença na casa espírita? O dia da mediúnica ou o dia do estudo? Ou o dia da palestra? Só se for aqui. Mas por aí afora, no dia do fenômeno, lota. Agora, estudar para compreender a si mesmos. Porque se eu quiser enriquecer o plasma do meu sangue, porque é ele que nutre o meu corpo, o oxigênio está sendo carreado pelas células vermelhas, basicamente ele, muito pouco de outros elementos. Ele leva o combustível para que as bactérias domesticadas transformem a glicose em energia, em ATP. Mas basicamente, o que eu mastiguei amorosamente, sabendo que a saciedade está na boca, não está no estômago cheio. Quanto tempo você leva para comer? Meia hora, 10 minutos? Conta para nós. Vamos supor que seja meia hora. E vamos supor que você coma 200 gramas de alimento em meia hora. Se você mudar para 50 gramas e mastigar pelo mesmo período, você vai ter a mesma saciedade, melhor nutrição e vai diminuir o peso, como nós fizemos com um corpo de quase 100 quilos, mastigando mais, mentalizando agilidade, resistência, leveza, beleza, etc., baixando de quase 100 quilos para 75 em 20 dias. Não deixamos de comer nada, só mastigando mais, mentalizando o que pretendíamos. Porque o meu pensamento é a minha capacidade criativa em ação. Ele viaja da minha mente, qualificado pelos meus sentimentos, mais ou menos bons, sem lapso de tempo até o interior de minhas células, para reprogramá-las, para receber os nutrientes carreados pelo meu sangue após a mastigação, o trabalho do estômago, a assimilação pelo sangue, o trabalho do fígado e agora levar a encomenda para o interior. E a maior parte da assimilação, mais de 90%, acontece na boca. Após engolir, o corpo não absorve mais do que 5% de tudo que foi ingerido. Agora imagine a alegria de viver, a gratidão pela vida e a esperança de melhoras no processo de arquitetura da oração sendo executada durante a refeição. A alegria de viver e de ter o alimento. Esperança que ele não falte. E a gratidão da oportunidade de promovê-los, esses alimentos, em partes da minha própria consciência. Só esse exercício, segundo a ciência médica, alegria de viver, gratidão pela vida e esperança de melhoras, fortalece o sistema imunológico em 300.000 vezes. Lembra dos leucócitos? Dividido em várias especialidades. Então, se eu quiser interromper a vida
de uma célula infectada pelas perturbações do câncer, eu vou precisar dos linfócitos T com a especialização que nós chamamos de citotóxica, a célula, que tem o poder para fagocitar, para matar as células infectadas. Se eu souber de quem se trata, eu vou orientar o meu corpo, a medula óssea, que tem uma fábrica de células-tronco, para aumentar e transformar não só num fagocitador comum, num natural killer, assim que nós chamamos em biologia, mas em alguém que vai matar ou desintegrar somente a célula cancerígena. Não será como a quimioterapia que dizima tudo que estiver no seu curso ou no seu percurso, ou numa radioterapia ou em qualquer outra medicação. Então a paz do mundo começa em nós. A cura de nossos corpos também começa na mudança estrutural do pensamento, na harmonia dos sentimentos que qualificam esses pensamentos. Porque o pensamento gerenciado pela inteligência, auxiliado pela imaginação, dá forma àquilo que eu pretendo. Os sentimentos dão vida. A palavra mentalizada ou verbalizada, movimento, e a atitude, direção. Inspirem com suavidade. E ao mesmo tempo, comece a idealizar alguma coisa. Porque ideias enobrecedoras, planos de futuras ações benéficas, são portadores de energias equilibrantes, que reorganiza os complexos campos celulares, harmoniza-os e aumenta-lhes a produtividade. Só ideias que são aglomerados de pensamentos, que nós criamos 95 mil a cada 24 horas. Então, ideias enobrecedoras, planos que são várias ideias juntas, que se convergem, são portadores de energias equilibrantes, segundo Joana de Ângeles, que reorganiza os complexos campos celulares, harmoniza-os e aumenta-lhes a produtividade. Como fazer isso? O indivíduo deve concentrar-se numa visão saudável, criar essa imagem no teu campo mental, projetar-se no tempo, vendo-se daqui a pouco em condições de equilíbrio, ver-se nesta imagem recuperado. Só que o mesmo que Jesus falava naquela época: vai e não peques mais, assumindo responsabilidades novas ou desenvolvendo atividades que ele pretende fazer com o corpo saudável. Então, quem fizer esse exercício diário, idealizando, arquitetando planos, se vendo curado e com nova postura, visando o aproveitamento total dos alimentos, o não desperdício e o fazer o máximo com o mínimo, pode curar-se pelo simples fato de respeitar a vida em todas as suas expressões. Mas hoje eu vacilei, e vacilei feio, porque eu e a Vilma, nós comemos apenas uma batata doce, só que a minha eu tinha elegido a menor, só que eu deixei 10 minutos na panela de pressão por conta do tempo, porque eu pensei que era 20 horas, depois que eu fui ver, e a minha não ficou quase ninguém, ficou tudo na água, porque ela arrebentou e não tinha mais o seu sabor. Destruir sem saber. E se ela não rompesse a casca, sem romper a casca, 72% da energia da batata fica na água. E se eu comesse 1h30 após, não tem mais nada útil ao corpo. Se quisermos curar os nossos corpos, a medicina espiritual vai nos auxiliar, vai nos orientar, vai nos esclarecer, vai pacificar-nos, aliviar as nossas dores
com a água magnetizada, com a oração, com a bioenergia, com o tratamento espiritual. Mas cabe o interessado alterar a tua conduta, mudando o seu comportamento, pensando na verdade que acredita, sentindo a verdade que está pensando, falar a verdade que está sentindo e viver a verdade que está falando. Deus nos abençoe neste instante divino com novas oportunidades de trabalho no bem. E como Ele trabalha sempre, Jesus trabalha também, que possamos nós sermos seus imitadores e construir um corpo, uma mente, uma emoção, uma alma saudável. A cada pensamento novamente estruturado, a cada sentimento melhor qualificado, a cada palavra novamente disciplinada e a cada atitude em consonância com as diretrizes do Evangelho, para que possamos não só transmitir essas informações para os órgãos, para as células, para os tecidos, mas principalmente para a vida que nos rodeiam, porque um pensamento bem arquitetado nos conecta com todas as nossas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Muita paz, muito obrigado a todos.